Hoje, nesse dia muito especial, Dia das Crianças, um tema tão belo, recebemos a irmã Ana Cristina para trazer essa palestra com esse tema tão inspirado, esse título tão inspirado, que é a criança interior. Ana, muito obrigada pela sua presença, pela sua generosidade, e está com você a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao Grupo de Estudos Teosóficos Juiz de Fora e também a Raquel. Para mim foi uma alegria receber o convite para dar uma palestra no dia 12 de outubro. Imediatamente tive a inspiração de realizar um trabalho ligado ao tema, à data. E falando sobre a criança interior, a via espiritual, o mundo espiritual, nos traz muito material para desenvolver, fazer uma ligação com a sabedoria. Porque falar de criança é falar com uma linguagem espontânea, ligado à inocência, ligado aos nossos primeiros anos de vida. Portanto, é nos aproximar da nossa fonte original, da nossa natureza original. E espiritualmente falando, então, estamos ligados a essa figura que muitas vezes é abordada também em outras religiões, outras tradições, por líderes espirituais que mencionam em seus ensinamentos a imagem da criança como uma fonte de inspiração para a sabedoria, para a via espiritual. Eu vou primeiro apresentar para vocês os slides que eu vou compartilhar e ficam algumas questões iniciais. Por que a criança interior? Qual a relação com a via espiritual? Acredito que cada um aqui já tenha imaginado muitas coisas que podem fazer uma ponte com a via espiritual a partir da imagem da criança. Então, eu vou compartilhar com vocês agora aqui os slides. Um momentinho. Pronto. Estão todos vendo aí os slides? Sim. Positivo. Maravilha. A criança interior. Quando falamos de criança interior, podemos nos remeter à origem. Em vários ensinamentos, encontramos a mensagem de retorno à origem, ou seja, o retorno à nossa natureza original, também compreendido como a fonte primeva, como a via espiritual também. Então, se nós estamos num caminho de expansão para o mundo, que é a descida da evolução, chega a um ponto desse caminho que naturalmente mudamos a nossa direção. Ao invés de continuar a nossa expansão para fora, vamos mudar a direção para dentro. Esse é o caminho de volta. É o retorno para a nossa casa celestial, para a nossa morada espiritual. Então, essa natureza que nós conhecemos e que vivenciamos agora é chamada no yoga de natureza adquirida. Na obra Yoga Sutras de Patanjali, o Raja Yoga, encontramos na seção Samadhipada a seguinte afirmação: neste estado, o vidente está estabelecido em sua própria natureza original. Quando vemos então aqui a palavra vidente,
ela quer dizer simplesmente a pessoa que tem uma clara percepção das coisas, das situações e de tudo que ela entra em contato. É uma reta percepção. O contrário disso seria aquele cuja sua percepção é distorcida pela sua natureza adquirida. Ao longo da existência, nós vamos adquirindo essa natureza a partir dos impactos da vida, das nossas interpretações, de nossas experiências, e assim, então, vamos construindo uma ideia de eu, que em muitas tradições vão chamar de falso eu. E aqui, então, nós vemos que essa natureza original é o contrário de se apoiar nessa natureza adquirida. Com a natureza original, nós temos um relacionamento direto, sem nos apoiar nesse filtro da memória, que foi o resultado desse acúmulo. O yoga é uma jornada da natureza adquirida para a natureza original da consciência. Ou seja, é esse retorno. Estamos retornando à nossa casa celeste, então vamos fazer o caminho de volta, passando por essa natureza adquirida, até chegar a essa natureza original da consciência. Vários ensinamentos nos trazem a imagem da criança interior como ligada a essa natureza original, porque ela está mais próxima da fonte. Desde o momento em que nós nascemos, nós vamos sendo cada vez mais adaptados ao ambiente, às circunstâncias, à cultura, e vamos, dessa maneira, construindo a nossa personalidade, o nosso centro. Em Mateus, capítulo 18, versos de 1 ao 6, encontramos o seguinte: a seguinte mensagem de Jesus aos seus discípulos. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Como vocês podem ver aqui, a questão inicial é uma pergunta que foi feita a Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? A ideia já está na direção de que o maior seria, aos olhos da mente que adquiriu conhecimento, aquele que tem poder, aquele que tem um status social admirável, aquele que está, então, no centro das atenções, que tem destaque. Ou seja, são todas aquelas ideias ligadas ao falso eu. E vocês observem como essa visão errônea, distorcida da realidade, ela é anterior, ela é antiga, né? Ela faz parte desse eu adquirido, que foi, ao longo do tempo, construindo essa imagem do que seria o maior. Mas aí vem Jesus e diz que não. Ele diz o contrário. Ele coloca a criança entre eles e mostra que, para entrar nessa morada celeste, nada disso que julgamos importante vai ser necessário. Não será necessário os títulos,
o centro reativo, que se considera importante em relação aos outros, maior e melhor que os outros, a nossa ideia, a nossa vaidade pessoal. Nenhuma dessas coisas que nós adquirimos ao longo da vida, como sendo motivo de buscar, de correr atrás, lugar ao sol, baseado nisso tudo, é importante. A humildade aqui é destacada, porque só aqueles que estão assim, como uma criancinha, conseguem, então, viver a vida espiritual em sua plenitude e podem, assim, entrar nesse reino. A humildade aqui é central. Ser pequenino quer dizer que não estamos nos apoiando no peso da memória, do conhecido, do adquirido, que construiu esse centro reativo, que vai agora se basear nele para julgar e tomar o seu lugar no mundo. E aqui ele continua, então, o ensinamento. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Aqui fica claro a ligação das crianças com o divino, com o espiritual. Elas, então, quem aceita uma criança dessa, quem cuida da criança, está em comunhão com o mundo espiritual. Porque as crianças, elas trazem em si essa aura. Nós observamos a vida das crianças e vemos que toda a expressão da criança é diferente da expressão do adulto. Se formos observar, quanto menor a criança, quanto mais próxima de 1 ano, 2 anos, um bebê de colo, mais ela está distante de tudo aquilo que é considerado valoroso na sociedade que nós vivemos, como sendo um motivo de orgulho. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, se alguém descuida da criança, não lhe dá a atenção necessária ou maltrata a criança, está trazendo sobre si também um mal, um prejuízo que, no momento certo, ele vai ter essa resposta. Com certeza terá. Mesmo que não tenha consciência dos seus atos. Porque, conforme vemos também em Mateus, segue aqui o ensinamento. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Como essas crianças têm uma aura espiritual, porque estão rodeados de devas, de anjos, que estão ajudando a desenvolver os seus corpos sutis, a desenvolver as suas expressões no mundo. Então, essas crianças estão, assim, diretamente ligadas ao divino. E tudo aquilo que é feito para uma criança dessas, pequenininha, para ela se torna imenso. Porque uma criança, ela tem uma plasticidade muito grande. E tudo o que as pessoas que estão à sua volta fazem para uma criança que está se desenvolvendo é decisivo em toda a sua vida adiante. Em várias partes, né, em vários textos teosóficos também é falado sobre isso, sobre o cuidado que devemos ter ao lidar com as crianças. Mas como vivemos numa sociedade em que dificilmente você vai ver que tem uma criança que cresceu numa situação totalmente livre de qualquer maltrato, né? Aí precisamos fazer um trabalho de meditação e de cura. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, ser semelhante a uma criança é trazer essas qualidades que ajudam no caminho espiritual.
Para que a gente possa, então, ser semelhantes às crianças, nós temos que recuperar, então, essa inocência. Quando falamos aqui de inocência, é mais no sentido de restauração. Precisamos restaurar as nossas vidas e recuperar, então, essa ligação com a criança interior. Se vocês forem observar, cada um de nós aqui pode enxergar em si qualidades e também, se for sincero, defeitos, entre aspas, né? Ou coisas que precisam ser melhoradas. Nós podemos enxergar isso. Toda a soma das qualidades e dos defeitos que podemos enxergar em nós mesmos foram o resultado desses impactos desde a infância, certo? Mas em todo momento, em todo instante, nós podemos melhorar. Nós podemos nos aperfeiçoar como seres humanos e nada está totalmente perdido. Dessa maneira, o perdão ele é necessário também. Nós devemos ter essa atitude de perdão conosco mesmos. Se enxergamos que em algum momento agimos de uma maneira que levou ao sofrimento de outras pessoas que estão à nossa volta, no trabalho, no ambiente profissional. Todo instante nós podemos recuperar essa nossa ligação com a criança interior e assim recuperar também a nossa inocência, a inocência aqui ligada a essa capacidade de olhar com o estado de estar maravilhado, né? De descoberta, de encontro, e não contaminado pelos centros reativos, pelas ideias preconcebidas que temos em relação a ideias, pessoas, lugares, né? E assim vai nos impedindo também de ter um relacionamento direto com a vida e com todas as formas e expressões dessa vida. Para sermos semelhantes à criança interior, nós precisamos recuperar a nossa ligação com ela. Talvez aqui seja difícil para algumas pessoas relembrar de quando eram bem pequeninos, né? 2 anos, 3 anos de idade. Nesse caso, se você tiver uma fotografia, isso ajuda também a você enxergar aquela criancinha que você foi um dia e que, na verdade, ela continua dentro de você, até hoje. Ou então, se você não tem uma foto, você pode também observar as crianças, observar os seus parentes, seus filhos, sobrinhos, e assim, então, desenvolver a sua conexão. Bom, então aqui a vida simples, né? Esse também faz parte dos ensinamentos de vários mestres de sabedoria. Eles dizem o seguinte: quando nós decidimos seguir a via espiritual, nós realmente temos que escolher, não é? Nós não podemos ficar nessa via espiritual e ter uma vida de superficialidades, de coisas que não vão nos acrescentar em nada, né? Então, uma vida simples favorece esse caminho para a vida espiritual, para o retorno. E se nós olharmos para as crianças brincando, como elas têm presente nelas, né, essa característica, essa qualidade de uma vida simples. As crianças, elas podem estar se vendo pela primeira vez, 2 crianças, né? Mas logo daqui a alguns segundos começam a brincar juntas e parece que são amigas há anos, né? São amigas antigas. E assim, há uma simplicidade muito grande na vida das crianças. Quanto mais pequeninas elas são, mais essa característica é forte nela. Mas conforme vão crescendo, né, os adultos vão colocando nessas crianças algumas impressões. Essas impressões, muitas vezes, vão criando em todas as crianças, em nós que somos crianças também, esses vários eus que são chamados de falsos eus. São aquelas impressões que temos a nosso respeito mesmo, que foram colocadas desde os nossos primeiros anos de idade.
Assim, quando você era uma criança pequenina, alguém pode ter se aproximado de você, pode ter sido um familiar, ou da escola, ou outra pessoa, e ter dito que você era bagunceiro. Isso é um exemplo apenas, né? E você pode ter levado aquilo para a sua vida inteira, e mesmo de forma inconsciente, talvez você não consiga um emprego que você queira, ou fique se sabotando porque você acha que você não é organizado para aquela função. Isso é um exemplo. E tem tantos outros exemplos que podem acontecer desde a infância. A comparação também com outros irmãos e irmãs, né? Às vezes, essas comparações, elas levam, né, elas levam a criança a criar essas ideias fixas sobre ela, né? E assim nós vamos levando isso para a vida inteira e reproduzindo o que é pior, porque se você não consegue identificar isso, porque isso está tão recuado na sua vida, né? Faz tanto tempo isso, que aí você vai reproduzindo isso inconscientemente. Então, ter uma vida simples é você olhar para essa criança interna que foi você, dar espaço para que ela conte a sua história. Isso acontece no espaço de meditação. Para nos aproximarmos dessa criança interior, nós precisamos também desenvolver em nós a paciência, esvaziarmos das preocupações de maneira a não ficarmos preocupados com o futuro, né? Estarmos ali presentes no momento e assim ter espaço para enxergar essa criança interior que está ali o tempo inteiro em nós, querendo nos contar a sua história. Crianças e sabedoria, essa é uma conexão que nós sempre vamos encontrar na teosofia e também em outras tradições. As crianças, elas nos mostram o caminho da nossa origem. Se formos observar as crianças, quanto ensinamento as crianças têm a nos dizer. Quanto mais pequenas, né, eu já tinha falado antes, mais sabedoria nós vamos conseguir com a observação dessas crianças. E assim, vamos criando uma conexão interna com o nosso ser mais profundo e a intuição vai cada vez mais aflorando em nossas vidas. Para todos os momentos em que nós estivermos enfrentando um problema, e assim teremos a intuição, porque estaremos ligados a essa sabedoria, a essa pureza infantil, essa capacidade de enxergar que há um futuro, que há uma possibilidade, que há uma saída, né? É preciso desenvolver essa conexão. E cada vez mais que vamos nos aproximando dessa criança interior, ela vai trazer pureza ao nosso coração e à nossa mente, renovando então as nossas forças, a nossa capacidade de vivenciar situações diversas no mundo, de compartilhar com os outros e de sermos criativos. É o processo de purificação, né? E assim, então, cada vez mais que nos ligamos à nossa criança interior, temos essa conexão, seremos capazes também de nos desligar dos nossos eus antigos, esses eus que foram construídos a partir de uma ideia errônea que nos convenceram a respeito de nós mesmos, que nós aceitamos. Ninguém é mal inteiramente mal. Você não é ruim porque você quebrou um copo. Então, todas essas coisas que às vezes para um adulto pode parecer tola, né? Para uma criança é decisiva. E inconscientemente ela vai levando isso para a sua vida e vai projetando isso também nos outros. Então, é necessário curar a nossa criança interna. Como nós curamos isso? Nós devemos perdoar a todas essas fixações que tivemos. A primeira coisa que precisamos fazer é aceitar essa criança. Quando se é criança, é muito necessário a aceitação. As crianças estão buscando a aceitação dos seus pais, dos seus tios, tias, das pessoas
mais velhas de todos. E a gente vai seguir a vida inteira, ainda que inconsciente, buscando essa aceitação. Mas a maior aceitação que essa criança interior precisa é a nossa própria aceitação. Então, cada um de nós aqui precisa aceitar a sua criança interior, com todos os seus acertos e erros, porque ela estava no momento de desenvolvimento. Então, é comum para quem está aprendendo acertar e errar. Mesmo que esteja ainda inconsciente, você não consiga lembrar, deve ter algum momento da sua vida que você passou por isso. E você trouxe para a sua vida de adulto um sentimento de culpa. Então, nós precisamos curar essa criança. E à medida que vamos curando a nossa criança interior, abrimos espaço também para a cura de outras crianças interiores, de outros adultos. Podemos, assim, então, fazer um trabalho de perdoar os nossos pais, as nossas mães, os nossos parentes, irmãos mais velhos, amigos, que em algum momento tenham contribuído para construir esse falso eu, o eu que se sabota até hoje. E temos que ter a compaixão de entender que, da mesma maneira que nós podemos ter sido feridos em alguma parte nossa, essas pessoas também foram feridas em suas infâncias. Então, como é urgente a cura de todas as crianças interiores? Ver a criança em si. Então, nós precisamos ver a criança que somos, que está em nós. Pode parecer que ela foi uma coisa do passado e que está distante de nós agora e que a gente nem lembra mais, né? Mas ela está presente em nós, em todo instante, aguardando ansiosa para que nós possamos olhar para ela, ver essa criança, ouvir essa criança e a sua história. O caminho que favorece essa comunhão com a criança interior, essa possibilidade de vê-la, é o caminho da arte. Podemos observar, então, os jogos infantis. Se tivermos filhos, nos aproximar deles e brincar com eles, com esses jogos, com os sobrinhos, com os filhos dos amigos. Ou então assistir as crianças. De repente, você está na sua casa e você vê as crianças brincando no pátio, né? E desenvolver em você também essa criatividade. Se em algum momento da sua vida, quando você era uma criança pequena, alguém não deixou você desenhar, brincar, tocar música, dançar, esse é o momento de você permitir à sua criança que ela possa fazer isso, que ela possa criar livremente. E você precisa afirmar isso para você mesmo, para essa criança que está dentro de você. Você pode fazer, você tem toda a potencialidade para fazer o que você quiser. Enxergar a criança em si mesmo vai abrir espaço, então, para que você possa reconhecer a criança em cada pessoa, em cada adulto que está à sua volta. É claro que nós temos simpatias e temos antipatias, né? Existem aquelas pessoas que nós sentimos de cara uma afeição maior. E existem também aquelas outras pessoas que nós não conseguimos sentir nada de proximidade, né? Sente antipatia. Mesmo quando você não conseguir enxergar nada de bom em alguém, procure olhar nessa pessoa e encontrar a criança interior dela. É muito mais fácil para o relacionamento quando você consegue enxergar a criança que aquela pessoa foi e que ela traz até hoje dentro dela. Como eu tinha falado antes no início, as crianças se entendem perfeitamente. Se houver um ambiente onde você coloca crianças de nacionalidades diferentes, culturas diferentes, essas crianças elas vão brincar. A primeira possibilidade delas é se aproximarem e inventarem uma brincadeira entre elas. Depois, com o tempo, vai passando o tempo, né? Vai se fortalecendo o eu e esse sentimento de separatividade, né? A luta, a competição e todas as coisas que nós já conhecemos. E assim, muitas vezes, por uma questão ou outra, acabamos fixando numa pessoa uma imagem ruim. Não conseguimos enxergar nada de bom. Então, se você conseguir enxergar a criança dessa pessoa,
o seu relacionamento com ela pode melhorar também. E, claro que estamos todos ligados, nós fazemos parte desse ser uno. Essa pessoa, em algum momento, também vai começar o trabalho de resgate dela. E ela vai resgatar a sua criança interior também. E aí, como eu havia falado, um milagre acontece, né? Que é a criança divina. A criança divina traz em si todas as crianças interiores que você conseguiu ver. A sua criança interior é diferente das outras, mas traz essa lembrança de todas as crianças. Então, cada vez que vamos conseguindo enxergar a criança interior das outras pessoas, vamos assim nos aproximando então da criança divina, como se existisse uma roda de crianças brincando numa roda de mãos dadas, que representam todas essas crianças interiores que conseguimos ver nos adultos que estão à nossa volta. Como é belo, então, essa percepção dessa criança divina. Assim, nos tornamos, cada uma de nós e cada um de nós, na mensageira e no mensageiro da luz, cujas características maiores são o amor e a compaixão. Amigas e amigos da humanidade, porque assim, com a nossa boa vontade em relação aos outros, enxergar essa criança, vamos também acendendo a luz que já está no outro, a sua capacidade de luminosidade. E todos nós podemos nos curar, podemos curar os outros, e assim, então, alcançar a vida espiritual por meio dessa criança interior, dessa criança divina. Uma comunhão interna. Agora, então, uma outra pergunta, né? O que é uma mente inocente? Nós falamos aqui que a criança, quanto menorzinha ela é, né? Ela não tem nenhuma aproximação com aquilo que é considerado valor para a sociedade, né? Então, ela tem um mundo dela diferente, um mundo inocente. Para descobrirmos o que é o novo, a ele devemos chegar com uma mente inocente. Na teosofia, na via espiritual, nós temos o ensinamento das iniciações. Quando o discípulo, né, ele está pronto para ser iniciado, né? E a maior iniciação é feita pelo seu próprio ser interno, né? Quando chega esse momento, ele é dito que é preciso renascer em vida. Esse renascimento tem a ver com a expansão da consciência, porque vamos adentrar num mundo totalmente novo, diferente do que conhecemos, onde as nossas ideias fixas nada irão nos ajudar, e nada irão nos ajudar. Então, é preciso ter esse olhar de novidade e adentrar nesse novo mundo como uma criança, portanto, com uma mente inocente, uma mente em que não traz consigo nenhuma carga do passado, no sentido de ter uma ideia preconcebida sobre algo. Está ali inteiramente pronto para o aprendizado do novo. Essa mente é uma mente inocente. Krishnamurti, ele nos traz o ensinamento de como é necessário vivermos de momento a momento. Sobre a mente inocente, Krishnamurti diz o seguinte: afigura-me uma das coisas mais importantes da vida, o esclarecer da mente, o esvaziá-la de toda a experiência e pensamento, de modo que ela se torne fresca, nova, inocente. Porque só a mente inocente pode, com sua liberdade, descobrir o que é verdadeiro. Essa inocência não é um estado de permanência, é o estado da mente que, estando totalmente livre, é capaz de renovar-se a todo instante, sem esforço. Essa renovação, ela é essencial na via espiritual.
porque estamos o tempo inteiro adentrando por um mundo novo. Essa expansão da consciência que vai nos levar a essa comunhão maior com os mundos espirituais. É como se as nossas ideias fixas fossem corpos que vão sendo descartados em vida. E assim precisamos renascer de momento a momento, com novos corpos, e ter essa atitude de jovialidade, como as crianças, de descoberta pelo novo, de encantamento. Então, aqui chegamos nessa parte que eu trouxe para vocês algumas pinturas que destacam aqui a vida das crianças. As crianças em contato com a natureza, em contato com a beleza, descobrindo cada detalhe numa folha, num animalzinho que ela encontra no caminho pela primeira vez. Tem aquele olhar que Krishnamurti colocou aqui, do descobrir, de entrar em contato pela primeira vez, né? Então, as crianças, elas trazem isso nela, como pequenos cientistas descobrindo o mundo, investigando cada detalhe. E como é importante esse contato da criança com o mundo, com a natureza, para que ela, assim, então, possa satisfazer todas as suas necessidades de aprendizado e de contato com a natureza. Aqui tem, então, vou passar para vocês algumas pinturas, para que vocês possam observar, por meio da arte, uma tentativa de entrar em contato com a sua criança interior, observando cada detalhe.
Muito bem. Convido agora a cada um e cada uma aqui presente para fazermos uma meditação de conexão com a nossa criança interior. Vamos, então, iniciar a nossa meditação. Fechar os nossos olhos, nos colocar numa atitude de tranquilidade, relaxar todas as regiões do nosso corpo. E se houver alguma região que você observa que está mais tensa, você, então, pode relaxar essa região com mais cuidado. Observando a respiração, cada inspiração e expiração, com tranquilidade. Vamos nos conectar à Terra também, ao nosso centro. Vamos tentar visualizar, então, a nossa criança interior. Se você não consegue visualizar você como uma criança pequenina, você pode se apoiar numa dessas imagens que foram mostradas. Um desses bebês, uma dessas crianças pequeninas. O importante é você visualizar uma criança interior. Você está num ambiente natural, pode ser uma praia, sentados na areia, ou então caminhando num parque, sentado embaixo de uma árvore, junto com essa criança. Você se aproxima dela, essa criança que é você mesmo, pegue-a nos braços, acaricie essa criança nos seus cabelos, abrace-a com afeto. Faça com que ela se sinta segura, confortada. Caminhe com essa criança nos braços. Se você estiver na praia, sinta a areia nos seus pés. Se você estiver num parque, num bosque, sinta o perfume da grama, frescor. Caminhe com a sua criança interior nos braços. Agora, coloque a sua criança no chão e deixe ela caminhar.
ela se sente segura, se sente protegida e está agora caminhando cada vez mais rapidamente, até que ela começa a correr. Ela está feliz, sorridente, seus cabelos voam, balançam. Ela se sente feliz, está se sentindo segura num ambiente totalmente confortável, onde ela pode celebrar sua vida, estender seus braços, abraçar o mundo. Então, ela está descobrindo cada novidade, cada ser que aparece para ela. Pode ser um animalzinho, uma flor, um pedaço de folha. Essa criança agora se aproxima de você. Você está sentado em meditação, com um semblante tranquilo, com um leve sorriso nos lábios. Essa criança se senta ao seu lado. Ela agora também fica em silêncio. E você, então, permite que essa criança expresse cada vez mais aquilo que ela não conseguia expressar em algum momento da sua vida. E assim, você deixa essa criança à vontade para que ela possa contar todos os seus segredos para você. E você vai se tornando cada vez mais consciente dessa criança e dessa maneira tendo cada vez mais condições de se autocurar. Em algum momento, você também pode enxergar a criança em outras pessoas que estiveram à sua volta quando você era bem pequenininho. Podem ser seus cuidadores, seus pais, seus irmãos, irmãs, pessoas do seu convívio. E pode ser que alguma dessas pessoas tenha te ferido. Olhe para essa criança e enxergue ela dentro desse adulto que te feriu. Perdoe a criança interior desse adulto. É mais fácil perdoar uma criança do que talvez um adulto. A criança, ela traz esse semblante de candura, de leveza, de suavidade. E traz também suas feridas, que precisam ser curadas, tanto quanto as suas. Esteja em paz, então, com a criança interior dessas pessoas. Permita-se perdoar você mesmo e perdoar a essas pessoas, a criança interior delas. Comungue com essas crianças. Sorria e agora veja a sua criança interior brincando com essas outras crianças todas que você conseguiu ver e que você perdoou, desligando-se assim, então, desses eus antigos. Fique um pouco mais com a sua criança. Aproxime-se cada vez mais dessa criança todos os dias, no momento de pausa, de descanso. Dê espaço para essa criança contar a sua história a você. Vamos voltando, então, aos poucos, abrindo os nossos olhos. Estando presentes, que todas as crianças do mundo sejam felizes, que todas as crianças do mundo estejam protegidas, que todas as crianças do mundo possam crescer em paz, que todas as crianças do mundo possam desenvolver plenamente todos os seus dons espirituais, que todas as crianças do mundo se tornem adultos iluminados. Namastê, a criança interior que habita em mim
saúda a criança interior que habita em você. Aqui encerro, então, essa apresentação. Agradeço muito a todos vocês que estão aqui presentes. E nesse momento agora, que compartilhamos a nossa criança interior com a criança anterior de todos os outros, que possamos, então, cultivar essa relação cada vez mais em nossas vidas. Raquel? Obrigada, Ana, mas eu ainda não sei se eu estou pronta para falar. Depois dessa apresentação maravilhosa, eu realmente fiz essa meditação, experienciei, incrível, estou até agora assim, impactada. Quase falei assim, não vale, estou com vontade de chorar. O seu sentimento foi o meu. Quando você me fez esse convite, né? Então eu mergulhei nesse trabalho interno, aí fui catando minhas fotos de infância, fui lembrando, porque muitas coisas a gente vai esquecendo, né? E quando eu era uma criancinha, eu era muito ligada, apaixonada pelos animais. Eu tinha aquela coisa pelos bichos, eu ia para a rua, recolhia animais, levava para casa, e às vezes pegava um cachorro assim, já sem pelo, né, velhinho, e queria cuidar dele, levava para casa, não tinha jeito. Se eu fosse fazer um passeio na rua, com certeza eu ia voltar com algum bichinho. Então, no momento da minha vida, né, eu vi um programa de TV e que havia um filme, né, era uma série, a Protetores dos Animais. Então, aquilo ali virou o meu slogan, né? Eu achava que eu era a protetora dos animais e que eu seria a salvadora dos animais do mundo e que eu seria, assim, uma coisa desse tipo, né? E aí a minha mãe, ela ria muito, ela era muito amorosa, né? Mas ela me disse uma coisa que eu vi que era sábia. Ela falou, você vai mudar, porque os adultos mudam. Mudam. E eu, aquela criança, né, era outro ser. Eu era outra pessoa, né? Eu mudei. Mas naquele momento, quando a minha mãe falou isso para mim, eu realmente levei aquilo a sério. As crianças, elas levam a sério tudo que os adultos falam. Eu levei a sério, eu falei assim, realmente eu vou mudar. Eu vou ser uma pessoa diferente. Então eu vou fazer uma carta para mim quando eu for uma adulta. E eu fiz uma carta. E essa carta falava, não, mude, mas não mude tanto. Continue protetora dos animais. Isso foi passando, e eu esqueci dessa parte da minha vida, da minha infância. Né? E voltar agora, né, depois desse trabalho que eu fui convidada para fazer aqui, me trouxe novamente essa lembrança, essa memória, e eu fiquei como você falou agora. Eu fiquei muito emocionada, porque era como se eu estivesse trazendo de volta aquela criança com aquela pureza, né, aquela doçura e aquela candura para a minha vida novamente. Foi maravilhoso esse trabalho. Com a possibilidade de recuperar a inocência, né? Como você fala. Gostei muito da sua fala no início, quando você citou o yoga, o caminho do yoga, e a ideia de recuperar, né, a natureza, a natureza adquirida, voltar para a natureza original. E Sim, outros... E depois, se você quiser comentar mais, mas eu gostaria também de citar, a partir daquelas fotos que você trouxe, eu também fiz algumas anotações. O que eu reparei, assim, todas elas, é o contato com a natureza, as fotos que você trouxe, as imagens, né, das artes. Então, eu reparei um olhar curioso daquelas crianças, olhando, né, apontando para fora, pela janela, para uma flor, com o seu olhar atento, né, sem julgamento, só contemplativo, contemplando aquilo que está à frente, e uma delicadeza muito grande. E essa natureza me lembra a ideia da simplicidade, que você também trouxe aqui. Né? Exatamente. Então, a criança ela tem um contato direto com a natureza, né?
E a arte, como a arte é importante, né? A arte, os artistas, eles têm essa visão, eles conseguem captar aquele momento mágico, né? Onde há um significado muito grande e que às vezes as pessoas não conseguem ver no seu cotidiano, mas naquele momento em que o artista capta, né? Parece que é o atemporal. Ele captou o atemporal ali, né? Então, naquele momento, é como se a aura da criança estivesse toda ali, né? Captada pelo pincel do artista, né? E nos traz também essa bela imagem, né, da criança que tem a sua relação direta com a natureza, com a descoberta, né, com o novo. É muito bom. Ana, muito obrigada, gratidão novamente por você estar aqui, pela sua generosidade, ainda mais de trazer esse tema tão maravilhoso, tão especial para esse dia, né? Me fez muito bem, eu estou me sentindo muito acolhida. Criança é muito bom, né? Nós temos que assumir esse compromisso de responsabilidade, né? De cuidar sempre das crianças, observar se elas estão bem, né? Não só apenas dos nossos filhos, dos nossos parentes, né? Mas é sempre assim, zelar para que a sociedade seja cada vez mais capaz de cuidar dessas crianças, né? Como um todo, né? Como é necessário. Ana, Assim, eu vou fazer alguns comentários, eu vou ler alguns comentários aqui do chat, e se alguém também quiser abrir o microfone, fica à vontade, né, para fazer alguma pergunta, trazer alguma reflexão. A Regina, ela disse, nascemos trazendo a bem-aventurança do mundo espiritual. Acho que foi quando você estava falando, né, inclusive mostrando aquelas imagens das pinturas. O Constantin falou, linda apresentação. A Rosângela, muito reflexiva sua palestra. Parabéns. A Senira, amei. A Senira, que interessante, inspiradora, né? A Joyce está falando, também quero expressar minha gratidão por essa apresentação neste dia de hoje, e dia de resgatar a criança interior, né? Você nos fez voltar no tempo. E o Carlos Emanuel, maravilhosa apresentação, Ana, quanta delicadeza e quanta reflexão nos trouxe hoje. Então, irmãos, são esses os comentários que a gente tem aqui no chat, e deixo a palavra com vocês, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu queria agradecer, quero agradecer muito à loja, ao JET, né, por ter tido essa brilhante ideia de convidar a Ana para falar sobre esse assunto. Eu acho que ninguém mais indicado do que a Ana Cristina para falar sobre delicadeza, sobre beleza, sobre tudo isso, porque ela personifica isso tudo, né? A beleza, a delicadeza, a candura, o amor. Acho que o JET foi muito feliz na escolha de Ana Cristina. Ana Cristina, querida, muito obrigada mais uma vez. Você nos presenteou com coisas maravilhosas. Eu estou aqui. Acho que todos nós estamos, de alguma forma, num encantamento tão grande que a gente quer curtir esse momento, né? Não quer nem falar muito, né? Mas muitíssimo obrigado a vocês todos, Raquel e a Ana Cristina. Obrigada, Ana Cristina. Um beijo muito grande mesmo para todos. Obrigada a todos os irmãos. Obrigada, Sindó. Sindó sempre muito maravilhosa aí nas suas palavras. Como disse nossos irmãos aí, né? Eu fico até tímida, né? Mas muito obrigada, querida, pelos seus comentários. Para mim é uma felicidade falando sobre esse tema tão urgente em nossas vidas, né? Que é a criança interior. Que possamos ver essa criança. É verdade. Muito obrigada, então. O convite foi nosso, do Goethe, mas esse tema tão inspirado foi da Ana, ela que trouxe para a gente. Eu coloquei as pinturas, né? Eu pensei assim, né? Vamos ver, porque no meu caso, quando eu vi aquelas pinturas, para mim foi altamente inspirador, né? Ver aquelas crianças assim brincando, imediatamente me recordei da minha infância, né? Como eu gostava de brincar com as crianças no meio da natureza. Para mim isso tinha
importância essencial. Eu acho que todos os pais, mães, eles devem conceder às suas crianças essa oportunidade de estar em contato com a natureza, ao ar livre, descobrindo os outros seres, tendo contato com os bichinhos. Quem tem possibilidade de ter um animal em casa, doméstico, né, um cãozinho, né, de estimação. Então, isso ajuda muito as crianças. Nossa, como isso me ajudou, o contato com os animais, quando eu era uma pequenina. Nossa, me ajudou muito mesmo. Eu tinha esse olhar de curiosidade que a Raquel observou bem nas pinturas. Acho que todo mundo aqui tem essa memória, né? Tem essa lembrança da sua infância, né? Tudo era descoberta, era encantamento, né? E trazer isso agora para o nosso momento presente é nos blindar, né? Brindar com a criatividade. Pode trazer a criatividade para nossas vidas novamente, né? Uma vida cheia de aspectos do novo, né? De empreendedorismo e essa vontade de descobrir o mundo, né? Muito bom, importante. O renovar do olhar. Parece que tem alguém falando, mas está sem som. É o Carlos Emanuel? Está tentando falar? Vou falar. Na verdade, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim. Ana, boa. Parabenizar a Ana pela palestra tão delicada, tão bonita, né, que foi apresentada hoje, tão reflexiva. Ana, você me levou sempre a uma frase que eu costumo dizer, né, que o adulto é a criança adulterada, né? E você me trouxe novamente a memória, essa frase, porque a gente tem que preservar na criança essa atitude de tentar manter, né, uma ideia de moral para a criança, de ética, de espiritualidade, mostrar que ela não é só aquilo que dizem, porque aquela criança, às vezes, que você, como você bem disse, né, que escuta uma coisa na escola, um bullying, um coleguinha que fala algo que ela leva aquilo para a vida toda, né? Ela monta uma base errada dela mesma e leva aquilo para a vida toda. Então, a gente tem que ter todo cuidado com uma criança exatamente nesse sentido, né? De mostrar que ela é muito mais do que podem falar dela, do que podem pensar dela, né? Que é a espiritualidade, que ela é muito maior que aquilo tudo, né? Que ela pode pensar. Então, preservar isso é muito importante, principalmente na criança entre 0 e 7 anos, né? Que está formando a personalidade dela. Eu acho que ficou bem marcado para mim também essa tônica, né? A gente preservar o sagrado na criança, né? Tentar, de toda forma, afastar ela um pouco dessa ideia separativista que a gente tem pelo mundo, né? De que um tem que ser melhor que o outro, ou que tem que ganhar mais dinheiro que o outro, ou que tem que conseguir mais bens que o outro, né? Tirar um pouco o foco da criança dessa concorrência tão desleal que o mundo empurra a gente, né? Então, muito obrigado pela palestra de hoje, Ana, e realmente você tocou nossos corações. Você me fez ver essa criança na verdade, o adulto é uma criança ferida, né? Então, essa criança é que tem que ser perdoada, porque a criança ferida vira um adulto ferido e acaba ferindo outros, né? Exatamente, é isso que você tocou no ponto central, né, Carlos? Que é a gente, quando for lidar com os outros, não projetarmos, né, as nossas feridas, mas para isso precisamos olhar para essas feridas, enxergá-las, identificá-las, né? Porque senão ficamos no piloto automático, sem a consciência e por isso, né, não identificando ali que estamos causando sofrimento e que estamos sofrendo também, né? Porque sempre sofremos nesse jogo, né? Então, eu acho que é urgente mesmo, né, o adulto curar a sua criança interior. Cada um de nós aqui fazer esse trabalho. E perceber a criança do outro, como você bem colocou de maneira tão bonita, perceber a criança do outro, que existe uma criança ferida, daquele que te fere também, né? Exatamente. Esse é amor e compaixão, né? São os mestres sempre nos aconselham, né? Para que a gente desenvolva em nós. Maravilha, muito bem. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Tem muitos detalhes, né, que a gente às vezes vai ouvi o Carlos falar agora também, né? E me lembrei, né, daquelas advertências, né, que vários mestres de sabedoria eles fazem, né, do cuidado que deve se ter com as crianças e porque isso pode ser decisivo, como o Carlos falou aqui,
na sua vida adulta e também no seu progresso espiritual, né? Então, vivemos numa sociedade, como ele falou, né, que as pessoas são feridas e acabam ferindo os outros, e por isso precisamos realizar esse trabalho de cura. É urgente. Isso mesmo. Muito obrigada, Carlos. Oi, posso falar? À vontade. Ana, primeiro, meus parabéns pelo seu trabalho. Foi um trabalho de pesquisa muito bem elaborado, muito bem cuidado, entendeu? Já foi dito aqui da sua delicadeza para apresentar o trabalho, até na composição das cores, dos temas. E foi muito oportuno, né? Porque é o dia de hoje, o Dia das Crianças. Você está falando em bichinho, não faz muito tempo, foi dia de São Francisco de Assis também, entendeu? Foi dia que os nossos irmãos de Umbanda promovem Cosme e Damião, celebram isso, Dia das Crianças, que pegam bala na rua. E eu lembro, e de Jesus, você falou alguma coisa aqui sobre Jesus. Nós temos aquelas imagens de Jesus, ele criança, no colo do pai, do José, ou no colo da mãe, de Maria. A imagem de Jesus criança, o pequeno Jesus de Praga, o menino Jesus de Praga. Entendeu? Então, essa imagem da criança está sempre muito presente, inclusive nesses caminhos espirituais. Tem sempre a presença da criança. Eu estou com um quadro aqui, vou ver se consigo mostrar para vocês aí pelo vídeo, que é da criança Krishna. Vamos ver se eu consigo mostrar. Sim. Ok? Sim, dá para ver. Krishna e a mãe dele chamava-se Yasoda. Yasoda, a mãe de Krishna. Olha o bebezinho Krishna ali, ó. Tá vendo? Encantador. Então, Krishna era uma criança muito travessa. Ele roubava manteiga na cozinha da mãe Yasoda. E tem essa imagem de Krishna criança, que é adorada também. Ela é reverenciada pelos Bhaktas. É uma forma de adoração à pessoa, à Suprema Pessoa. É na forma de criança, na forma de Krishna criança. Lembrei também que quando você vai para o planeta superior, o mais superior dos planetas, na escala hierárquica planetária espiritual dos Bhaktas, dos Vaishnavas, você vai para o planeta de Krishna, chamado Krishna Loka, planeta, Krishna Loka. E nesse planeta você vai brincar lá. Interessante. Você não tem uma ação premeditada, você não tem uma ação intencional, essa coisa que você chamou aqui de mente inocente, você não tem uma ação premeditada, entendeu? Você simplesmente vai brincar. Chama-se Lila, essa brincadeira, lá no planeta de Krishna, Lila. Entendeu? E Krishna tem até um amiguinho preferido dele, chamado Balarama, o amigo de Krishna. Entendeu? Aliás, Bala é uma palavra sânscrita, né, que quer dizer criança. Bala. Entendeu? E bolo também quer dizer cante, alegre-se. Então, eu lembrei de Krishna e lembrei da ação de brincadeira. Nós desaprendemos de brincar, nós somos muito chatos, porque normalmente nós somos muito sérios, entendeu? Tem um compositor popular que vocês devem conhecer, chamado Tom Zé, e Tom Zé, numa época da vida dele, muito cobrado para fazer músicas politizadas, década de 70, por aí, ele fez uma música dizendo que ele não sabia de nada, não fala nada que não sabia de nada, e ele fala que é o seguinte: o compositor normalmente é um complexado, quer fazer coisas muito sérias, ele fala, meu Deus do céu, vai ser sério assim no inferno. Então é isso, nós somos muito sérios, nós não levamos muito a sério, entendeu? E eu acho que a gente perde esse lado criança, esse lado de agir por molecagem, por brincadeira. Eu costumo dizer que eu perco a piada, mas eu perco o amigo, mas não perco a piada, entendeu? Porque tem que alimentar essa criança que você tem dentro de você. E o Milton Nascimento dizia que quando o adulto vacila, a criança vem e dá a mão, entendeu? Ele se referindo à criança dele. Uhum. É isso aí, temos que desenvolver essa espontaneidade, né? Criança. Então, salve a criança. Eu adoro criança. Normalmente as crianças são mais interessantes que os adultos, entendeu? É muito comum estar numa festa conversando com criança, elas são mais interessantes, a gente cresce e fica chato. Então, eu gostei muito da sua palestra e
que essa criança que você tem dentro de você, que eu conversava com você sobre isso antes de você fazer a palestra, eu não sabia o tema da palestra. Que ela continue sempre bonita, que ela continue sempre te dando a luz que você tem. Obrigada. Que possamos entrar em comunhão com as nossas crianças, né? As crianças de todos nós aqui. E quem sabe aí realizarmos uma brincadeira de roda, né? Sim, sim. Acredito que os mundos espirituais, vamos assumir aí essa forma que você colocou. Crianças brincando com espontaneidade. No planeta de criança, eles ficam brincando. Você já percebeu como é que o adulto tem dificuldade de brincar com criança? Tem muito adulto que não consegue brincar com a criança porque ele perde a capacidade de entrar no mundo da criança. Porque ele é muito sério e, de repente, forma a vida dele muito cartesiana, muito racional demais. E perde essa condição, entendeu? Ele não sabe o que está perdendo. Porque você poder brincar com criança, eu tenho dois netinhos, um neto, brincar com criança é tudo de bom. Tudo de bom. É maravilhoso, realmente. Muito obrigada, querido, pelo seu comentário. Brincar com a criança ajuda a resgatar a nossa criança interior, né? Com certeza. Uhum. Todos os trabalhos que as crianças realizam, né, como ele colocou também, né, nosso amigo colocou, se você desenvolver novamente o gosto, né, por ouvir música, quem não faz isso, né, ou desenhar, né, ter uma ligação com a arte, isso também ajuda você a se conectar com essa criança interior. É uma linguagem normal das crianças, a brincadeira. Seja mais moleque, brinque mais, pô. Não seja tão sério. Exato. Isso aí. Perfeito. A gente está chegando ao final da nossa reunião. Eu vi que parece que a Lu quer falar e o Otávio. Ah, sim. Agradecer. Nossa, sua palestra foi emocionante, Cristina. Ah, obrigada. Nossa, muito linda. Eu me emocionei mesmo. E na hora que você mencionou a respeito dos bichinhos, a gente vê esse olhar inocente também nas outras criaturas, né? Que é uma coisa linda quando você pega um filhote, né? Porque eu sou protetora, assim, isso mexe com o coração da gente e traz e resgata isso dentro da gente. Se você estiver assim muito tenso, se aproxima de um bichinho, como que a mente dele não fica com essa oscilação, né? Ele não, né, tem essa pureza, é onde dá essa capacidade, por isso que a gente fica tão bem perto dos animais. E não pode esquecer dos gatinhos, tá, gente? Não só os cãozinhos, os gatinhos também. Né? Eu tenho duas na minha casa aqui, ó. Então, é coisa muito boa. Nossa, fiquei muito feliz. E, assim, pessoalmente, assim, falando, nossa, a sua palestra mexeu demais, muito linda, tá? Deus abençoa, tá? Obrigada, querida. Muito bom mesmo. Obrigada, Lu. Otávio, você quer falar? Sim, Otávio, também. tinha levantado a mão. Oi, Ana, Raquel, olá a todos. Que alegria poder estar com vocês aqui nesse dia 12, Dia das Crianças, com uma apresentação realmente tão linda e lúdica. Eu recebi um convite pelo WhatsApp e fiquei super feliz de ver a tua imagem, Ana, no perfil do WhatsApp com uma foto lembrando a infância. Fiquei assim intrigado e bastante chamado a poder estar aqui. Que noite linda, toda muito cuidada, com imagens bonitas e uma apresentação realmente muito, muito interessante. Uma alegria poder estar com vocês aqui nessa noite. Obrigado pela oportunidade e parabéns também, Ana. Ana, seu som está no mudo. Obrigado, Otávio. Só mais um comentário rápido. Eu adorei a passagem em que a Ana disse que escreveu para ela. Essa é a mensagem com aquela cápsula do tempo, né? Que coisa mais linda isso! Imagina você escrevendo para você daqui a um tempo. E essa coisa da criança escrevendo para o adulto que virá. Muito lindo isso, que legal. Obrigada, Otávio. E essa inspiração veio da minha mãe. Como é que são importantes os adultos nas nossas vidas, né? Foi maravilhoso mesmo. Muito bom. Sérgio Augusto está com a mão levantada. Sérgio. Ana, querida, parabéns, que delicadeza, que sensível a sua apresentação, né?
E logo no início, o que me chamou assim muito a atenção, porque eu tive cuidado durante o dia de consultar Mateus, né? Quando Jesus fala das criancinhas, né? E refletindo sobre as questões que nós debatemos, refletimos na sociedade teosófica, principalmente naquela assertiva que diz que o importante é o aqui e o agora, né? Quantas vezes, quantas repetições acerca dessa sabedoria, desse ensinamento, né? E nada melhor como exemplo para esse aqui e agora do que o tema da noite de hoje. As crianças, a inocência, a pureza, os olhos arregalados perante o aqui e o agora, né? A surpresa de cada momento, como na descoberta, né, das imagens apresentadas por você, a descoberta em cada obra de arte, né? Os olhos arregalados da surpresa, da curiosidade. E o Evangelho de Mateus sugere que existe a possibilidade de nós nos transformarmos em crianças novamente, no momento em que recuperarmos a inocência, enfatizada na sua sequência de slides, de forma muito linda, de forma muito objetiva e didática. Então, querida, parabéns pela sua exposição inspiradora. Eu fui tocado pelas imagens, por sua fala, e também reforço a fala do Otávio com relação à carta, né? Uma criança mandando a carta para o adulto, né? Que delicadeza, que história linda. Amada, parabéns pela sua apresentação, adorei, estou sensibilizado na noite de hoje. Parabéns, querida. Obrigada também, querido Sérgio, obrigado, Otávio. E realmente é um resgate, né? Eu resgatei passagens minhas da minha infância, já estavam lá no passado, né? E havia esse desejo de comunicação, né? De uma criança com a adulta que viria a ser. Então, parece que nesse momento aí do convite da Raquel, a Raquel foi a iluminada que convidou. Houve, então, essa comunhão, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Todos vocês aí, crianças. Sim, sim. Gostei muito da apresentação. E o que mais me chamou a atenção foi essa parte que você mostrou, a importância da pureza de coração. Realmente, a pureza de coração é essencial na caminhada espiritual. Isso é que me chamou mais a atenção. E a criança, ela tem essa característica da pureza. Então, gostei muito. Obrigado. Obrigada a você também, Rafael. É isso mesmo, né? A criança nos traz essa pureza para o nosso coração e para a nossa mente, né? Por isso precisamos estar sempre em comunhão com ela. Eu senti muito, muito presente, né, essa minha criança interior quando eu fiz esse trabalho, fui fazendo a busca das imagens, né, os textos que eu ia abordar. Então, eu senti muito mesmo a presença dessa criança interior em mim. E nós somos essa criança, né? Então, eu senti essa convicção interna de que essa criança está presente mesmo em cada um de nós e nós podemos recuperar essa conexão com ela. À medida que vamos meditando, que vamos nos tornando mais puros, como você colocou aí. Muito bem, obrigada. Obrigada a todos os irmãos aqui presentes. Ana, a gente está chegando ao fim da nossa reunião. Você gostaria de fazer um encerramento, trazer uma última mensagem? Eu simplesmente agradecer muito, né? Agradeço muito a oportunidade, porque foi uma oportunidade de ouro, né? Porque se a Raquel não falasse assim, vai ser no dia 12, talvez eu não tivesse tido essa inspiração de realizar esse trabalho em homenagem a todas as crianças de todos os tempos, né? Então, foi maravilhoso mesmo por causa da data. Eu acho que internamente eu precisava disso e, de certa maneira, todos nós também precisamos, né? Fazer essa ligação, essa conexão interna com a nossa criança, esse processo de cura, esse processo de comunhão com todas as crianças de todos os tempos, né? Então, agradeço muito mesmo a Raquel e a todos vocês aqui presentes pela participação, pela fala de cada um.
Com certeza a criança de vocês se mostrou também em cada uma das falas que foram feitas aqui e da participação. Muito obrigada. Obrigada a todos. Então, a gente se despede com esse como a Sindol falou, né? Não dá nem vontade de falar, porque a gente ficou mergulhado aqui no silêncio após a sua meditação. Essa era a vontade que, pelo menos para mim, Ana, quando você acabou de fazer aquela meditação, fiquei com vontade de continuar mergulhada nela. Estava tendo lembranças da minha infância, de imagens, de foto. Foi muito especial essa noite. Gratidão, muito obrigada mesmo. Muito importante nesse dia de hoje a gente lembrar da nossa criança interna. Podermos para fazer esse retorno e sermos amigos da humanidade, como você colocou, mensageiros da luz. Gratidão a todos, irmãos. Boa noite.